Ó, deixa eu só falar uma coisa. Não tem, tá. A gente não falou do Bruno Henrique, cara. O que você Ah, ouviu é. e o que eu ouvi pra gente falar? Cara, não, Tem Bruno Henrique, cara. o que eu ouvi é que o Galo estaria interessado no Bruno Henrique precisando. e que teria falado já com o Bruno Henrique e a equipe dele e tal, só que considera a negociação muito difícil, porque ele renovou por vários anos com o Flamengo e tem um salário estratosférico, alto, só sairia pela multa. Quanto é o salário do Bruno? Não sei. 2 É milhões quase, e pouco. assim, com as luvas dá 2 milhões e pouco. É uma grana. É porque isso que é foda, E né, aí, cara? Dudu? Olha só, isso é loucura que eu vou falar. Mas o salário de 2 milhões e pouco, os clubes estão fazendo não ficar mais tão absurdo assim, cara. Não, Você faz peraí. uma parceria com casa de apostas, É. inclusive, como é agora. Não, mas tem é só mais você nada pensar absurdo. também no que é o real Mas hoje só pro tem- mundo, né? tem 3 5 anos clubes, né? atrás o real valia Sim. metade. É. O dobro, né, no sim, caso. sim. E veja, não tô falando que não é um Vale o absurdo, dobro. tá? Valia Mas o é dobro. que hoje os clubes estão fazendo isso não se tornar mais um Mas o absurdo. Bruno Henrique, esse salário estratosférico do Bruno Henrique é muito similar ao do Rony, sabe? Porque o maluco foi ídolo pra cacete, não sei o quê, o faz Flamengo sentido, quis renovar né? com ele, Sim. tinha interesse de outros clubes e tal. E, diferente do senhor Gabriel, o Bruno Henrique nunca parou de ser útil pro Flamengo em campo, bola. Aham, E aham. nunca deu problema E pro ele Flamengo. tinha machucado e voltou muito bem, né? Sim. Então, eu acho que... então, BH falam sobre o BH, né? Porque a família dele é de lá, Sim. a família atleticana, o caramba, aí fica nesse burburinho. Falam que é um desejo do Atlético. Tem dois jornalistas que são muito bons. Um fala que tem conversa e o outro fala que não tem conversa porque não cabe o salário no orçamento. Você falou isso que faz os times... Só que assim, o Atlético, por exemplo, o salário mais alto é o do Hulk, que não chega a 2 milhões. Uhum. Se não me engano, é 1,5 milhão. É o mais alto do elenco. Então, o Atlético, ele trabalha com 1 ou 2 jogadores só nessa faixa, não tem muito mais. O Flamengo tem alguns jogadores com mais de 1 milhão de reais. Sim. O Palmeiras tem mais que alguns jogadores de 1 milhão de reais. Então, só alguns times específicos já estão com a saúde financeira melhor. O Corinthians deve ter alguns também, só que assim, a gente tá naquele parada, John, que a gente tem esses jogadores pra fazer loucura, mas a gente não pode passar muito disso. É que a foda é que eu tenho o Memphis ali custando 3,5 milhões, né? Cara, Então, tem mas uma ele coisa te dá um também. fator Então, tipo de assim, ganhar e aí é dinheiro nesse- Não, não, também, é. né? Sim. Não, o Memphis ele tem o que vem a favor. favor, Claro, é. ele traz um pacote. Mas esses caras, por exemplo, eu não sei quanto era o salário, por exemplo, do Soares no Grêmio. A gente Era consegue mais de isso 2, aí? era o maior salário do Brasil na época Era, que ele tava. era um salário também. Então, É. esses caras, beleza. Mas tem alguns outros jogadores que já estão recebendo. Por exemplo, o Gabigol, super vencedor. Mas ele tava pedindo quase 3 milhões. Quase não era? 3 milhas, Acho que ele sim. ganhou quase 2,5 no Então, assim, os clubes estão fazendo isso acontecer, cara. É meio. Uma coisa que... Não, eu ia falar que o Bruno Henrique é Goiás, Santos e Flamengo. É isso? Ele nunca passou. Não, ele foi pra pelo fora, Mineiro? foi o Wolfsburg, se eu não me engano. Wolfs- Jogou na Alemanha. Que é o W verde lá da Alemanha. Fez 2 gols contra o Real Madrid na Jogou lá fora. Aí ele veio de lá, veio pro Santos. Aí ele teve uma... Aí o que aconteceu? Porque o Flamengo deu uma sorte, digamos assim, porque ele teve uma lesão no olho muito grave, Eu lembro que o povo não sabia nem se ele voltava a jogar bola. E o Flamengo meio que pegou ele nessa época e então ele pagou tipo coisa de 20 milhões de reais no Bruno Henrique na Nossa. A época. galera falava que era saudão do Santos, né? O Flamengo pegou a galera É do Santos. verdade. Mas eu- aí, o que você ia Gabigol falar? também. Que ele não jogou o Esqueci. quê? Não, ele nunca jogou pelo Galo, né? Não, Você falou ele, que a família dele sabe era... o que é a história do Bruno Henrique? Tem um Copa BH que chama Copa Itatiaia, que é da Rádio Itatiaia, só que é a maior Copa de Várzea do planeta Terra. Aham. É muito grande mesmo. Eles fazem um super evento e começa em dezembro. E acabou esse final de semana, eu acho. Ou o último. Agora, a final. E aí tem os times da região metropolitana, tipo das cidades de região metropolitana, e os times de BH. Então são vários times, faz de grupo e aí ganha o campeão daqui pega e se jogam. E o Bruno Henrique, ele era de um time que é o Inconfidência. E ele se destacou no Inconfidência com No 18, Várzea. 19 anos. Já era Ele velho, demorou, né? já era velho. Aí pegaram ele pra jogar o profissional. Por isso que os times nem pegaram. Assim, já era. Aí apostaram nele, o caso foi o Goiás, acertou, vendeu, voltou direto, né? E voltou agora pro. Do Santos e Esse depois é pro Flamengo. foda nisso, Não mano. gosta de revelar muito. Michael... Não gosta de pegar muita gente da Várzea. lembra daquele O Eric? Michael também era da Várzea. Também é da Várzea. Exato. loucura isso aí. Uma doideira. Mas uma coisa que eu ia te perguntar, foi de Galo, né? Tem mais alguma coisa? Não, o Galo, aí o Atlético. Vai jogar contra o Peraí, Cruzeiro agora. Ô, Maurício, a galera tá reclamando de microfone. É É o o quê? meu e o seu, eu acho. Eu tô longe? Não, quando ele fala contigo, ele fala do lado. Então, mas eu tô aqui, só que tem tem um que tempo deixar que eles estão assim, ó. falando que tá abaixo também. Mais perto. Sim, ó. Põe mais perto da boca. Isso. Então, mas É só eu pegar tava. ele assim, pô. Não, mas eu tava falando direto aqui e já estavam falando que tava baixo também. Pega no microfone. É, Isso. Aí- Ai, que delícia. Aí, tipo, só uma outra coisa, Dava, falaram sobre Almiron, que é o paraguaio, camisa Aham. 10, ponta do Newcastle. Cara, pra mim seria o jogador perfeito pra substituir o Paulinho. Ele tem agora uma proposta também, o Atlético fez uma proposta de 9 milhões de dólares e ele vale 10. Tá. E o Newcastle quer vender, porque ele machucou nos últimos meses e perdeu espaço. E o Atlanta United também entrou na parada, que era o time que ele foi o melhor jogador da MLS. Que já tem uma história.
esse pra mim era o jogador perfeito pra casar com tudo aí que tá. Chegava ele, pra mim matava os pontas, aí faltava só um atacante pra ser reserva. E aí seria ótimo, mas não é ele, provavelmente. Tá. Tô falando que é difícil. Então o Atlético deve ir atrás de um ponta ainda. E aí estamos na expectativa de quem vai ser. Muito bem. Aí